Nas últimas semanas, eu tenho feito uma breve análise do Bitcoin. Se por acaso você que está assistindo não está acostumado com análise técnica, não está acostumado com um gráfico de preços, não se assusta, não tem muito mistério. Esse gráfico, do jeito que está agora, ele é mais ou menos o mais complexo que eu coloco. Eu não gosto de colocar. Quem já me viu falando de gráfico em outras ocasiões, sabe que eu não gosto de poluir o visual. Eu quero que a análise seja clara, né? Eu quero que as pessoas consigam ver o que eu estou falando. Só para entrar em uma questão, aproveitando que está cedo ainda, a gente tem tempo, né? Mais ou menos como der umas 7h10 eu começo a falar do projeto. Muita gente me pergunta se eu realmente acho que a análise técnica funciona com o Bitcoin. Eu costumo responder da mesma forma como eu respondo qualquer outra pergunta voltada para análise técnica. A análise técnica ela não define preço. O preço não está acontecendo porque alguém está esperando, um mega investidor não está esperando um candle tocar numa média móvel para poder girar, sei lá, uma ordem de 15 milhões de dólares, entendeu? Espera aqui, vou vender aqui o Bitcoin para poder girar aqui na média móvel para girar 15 milhões de dólares. Eles vão vender onde eles bem entenderem. Então, assim, essa decisão de grandes investidores ela não vai ser baseada em parâmetros técnicos, ela vai ser baseada em que situação está o mercado, quais são os interesses. A gente tem que lembrar também que Bitcoin é um ativo que está presente em portfólios de fundos de investimento de instituições centralizadas, então existe uma participação em peso de mercado tradicional na forma como se faz o preço do Bitcoin. Mas o Bitcoin também tem outros fatores, como escassez, hash rate, né, que é a taxa de dificuldade para se gerar novos tokens, né, novas moedas dentro da rede. Então, enfim, existem fundamentos, esses fundamentos é que definem se um mercado está de touros ou de urso, né? Se a tendência é de alta ou de baixa, né? Essencialmente, o movimento de preços. Mas a análise técnica nos dá parâmetros de até onde esses movimentos podem se estender. É simples assim. Então, por exemplo, eu acho muito difícil a pessoa querer argumentar comigo que a análise técnica não funciona quando eu traço um garfo aqui, né? Você pega o ponto inicial, que é esse topo aqui, e liga esse fundo aqui com esse outro topo aqui. E aí você gera um canal descendente, né? Com 5 linhas. Aqui a inferior, a superior, superior intermediária, inferior intermediária, e a vermelha aqui é a central. Deixa eu ver como é que tá a visualização. Tá dando pra ver. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá. Assim dá pra vocês verem. Então, repara como que essas linhas aqui, elas delimitaram o zigue-zague de preços numa escala diária, né? É bastante impressionante. E nesse exato momento a gente está vendo essa linha, essa intermediária de baixo aqui, ela está sendo importante nesse exato momento, né? Ela está sendo o fundo do movimento diário de baixa. Então não tem muito mistério. Esse garfo ele aparece quando a gente pega um topo, liga no fundo, depois em outro topo. Ele fez um garfo descendente. Ele está sendo ótimo, simplesmente ótimo para visualizar as condições de mercado do Bitcoin. Além disso, eu gosto de usar a linha de suporte. Aqui, essa linha vermelha é uma linha de suporte. É bem bacana a gente ver como que, quando ela coincidiu, o fundo do canal de baixa, né, foi um movimento bem forte vamos dizer assim, de compra, né, do Bitcoin, né? Fez um candle que, para muitos analistas, seria considerado um padrão de reversão. Considerando que Bitcoin é bastante volátil, eu acho bastante exagerado usar padrões de candlestick para determinar tentar interpretar um movimento de preços. Eu não faço isso. Eu prefiro olhar para o médio prazo e gosto muito no Bitcoin eu gosto muito do gráfico semanal, muito mesmo. Tanto é que essa média aqui, essa linha aqui é uma média móvel, né? Ela tem sido, desde o bear market do ano passado, né, desde da tendência de baixa que teve no meio do ano passado, ela tem sido muito importante como uma espécie de piso de um movimento de baixa dentro de um mercado de baixa, né, dentro de uma tendência de baixa de médio prazo. Então, assim, vamos torcer para que o Bitcoin não perca essa média. Esse candle aqui que ele fez, ele tocou a média móvel, né, passou um pouquinho ela, tocou o suporte, que é a linha vermelha, e depois
é um candle semanal, então na mesma semana ele tocou esses dois pontos importantes aqui embaixo, e esse ponto importante aqui em cima, que é essa linha aqui, vou até botar ela numa cor mais forte para vocês conseguirem visualizar. Acho que eu não quero colocar junto com o vermelho, porque a linha vermelha ela está indicando um suporte. Essa linha aqui eu não gosto de colocar na mesma cor, porque ela está indicando uma outra coisa, que é uma retração de Fibonacci. E essa aqui também. E não lembro qual foi a cor que eu coloquei na anterior, mas acho que foi essa. Não tem problema, ficou parecido. Então, essas duas linhas aqui, essa daqui, essa linha, ela é a retração de 618 de Fibonacci, e essa aqui de 382. Eu só separei essas duas porque, como eu disse, eu gosto de filtrar a informação que fica no gráfico, e porque costumam ser as linhas mais importantes, assim. Mais do que isso, querer colocar mais linha do que isso, é só se você estiver buscando um setup específico para ficar fazendo trading, o que quer que seja. Como isso aqui não é, a ideia desse gráfico aqui não é a gente ver ponto de compra nem de venda, até porque eu não sou analista certificado para ficar falando ponto de compra nem de venda, a gente está só interpretando o movimento de preços. Então, se eu pegar uma retração de Fibonacci, né, que é, caso vocês não saibam o que é uma linha que aparece dentro de um determinado recorte, né? Então, se eu ligar esse fundo aqui a esse topo aqui, a gente vai ter uma série de linhas, que são esses níveis de várias cores diferentes que apareceram, que vão indicar pontos importantes de negociação dentro de um movimento que já foi realizado. Então, eu separei essas aqui, essa daqui e essa linha aqui é meramente o suporte, que é esse ponto aqui que eu estou projetando na frente. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente consegue ver mais ou menos o que o Bitcoin está fazendo. Eu vou puxar o gráfico da Binance só por uma coisa, né? Porque aqui no gráfico da Binance, eu uso, além do volume do MACD das médias móveis, eu uso o IFR não, como é que é o nome desse negócio? ADX, né? ADX, que aqui aparece como DMI. DMI é Directional Movement Index. Mas o que essas linhas estão dizendo, né? Essa linha azul aqui, ela basicamente ela indica um movimento é a força de venda, né? Ela é força de venda. Enquanto que a linha roxa, que está aqui embaixo, né? Elas estão misturadas, é a força de compra. Certo? E a terceira linha que aparece, que é amarela, ela é a força de tendência. Então, quando a gente tem, por exemplo, nesse momento aqui, a gente está vendo a linha amarela por cima da linha roxa, por cima da linha azul, né? Dessa linha clara aqui. Isso está indicando uma tendência predominante de compra. O que é interessante pensar é o cruzamento da linha de compra com a linha de venda, quando ele ocorre abaixo da linha de força de tendência, né? Quando isso acontece, por exemplo, aqui, né, que foi a última vez que de fato teve um cruzamento de linha de compra para cima e linha de venda para baixo, enquanto a linha de tendência estava acima delas. Nesse momento, aqui a partir do cruzamento, o Bitcoin estava em 48.200 e foi direto praticamente até 66.600. Depois disso, o mesmo cruzamento aconteceu, só que ao contrário. Abaixo da linha de tendência, a linha de venda cruzou para cima da linha de compra, nesse ponto aqui. Então, desde que isso aconteceu, o Bitcoin caiu de aproximadamente 64 mil para o ponto atual, né, que é 41.676, com um fundo em 39.635 no gráfico diário. Então, eu gosto de usar o ADX porque, apesar de isso aqui que vocês estão vendo é um setup de trading, tá? Então, apesar de ser um setup de trading, eu acho interessante porque o ADX ele está me ajudando a visualizar o quanto pode se estender o mercado de urso na situação atual. Enfim, acho que já me estiquei bastante. Isso era só para mostrar algumas coisas para vocês, falar um pouco a respeito do Bitcoin, a respeito das coisas que eu uso para visualizar o Bitcoin. Eventualmente, mais para frente, a gente pode pensar em fazer pequenas lives voltadas só para fazer análise técnica de alguns
alguns tokens, né? Principalmente, eu acho que o Bitcoin é o que mais vale a pena, porque o Bitcoin é o maior de todos, é o que tem a maior capitalização de mercado e é o que oferece a liquidez para o maior número de pares. Então é por isso que o mercado segue tanto o movimento do Bitcoin, né? Se você for pegar alguns pares, tem momentos que o gráfico é igualzinho. E é um comportamento análogo, por exemplo, ao Ibovespa, ao índice da Bolsa Brasileira, e a determinadas ações que têm uma capitalização de mercado muito grande, elas têm um gráfico que acaba ficando parecido com o Ibovespa, né? Então no Criptoverso a gente tem isso também, né? A gente tem que muitos outros grandes tokens acabam tendo um gráfico muito parecido com o Ibovespa, né? O Ethereum então nem se fala, Ethereum e BNB nem se fala.